Olá, meu nome é Regina Pacheco, eu sou contadora há 26 anos, atuo na área hospitalar há mais de 10 anos, sou contadora, sou professora da Universidade Federal do Piauí, tenho mestrado em controladoria pela Universidade Federal do Ceará e estou fazendo doutorado, né, sou doutoranda pela FUCAP em contabilidade. Nosso objetivo aqui é compartilhar a nossa experiência sobre contabilidade hospitalar. É um tema bem oportuno, em razão, inclusive, do que nós estamos vivenciando hoje, na atualidade, que essa pandemia, né, que acometeu o mundo todo, não só o Brasil, o mundo inteiro, foi uma instabilidade sanitária, que gerou uma instabilidade econômica e que está fazendo com que todos os processos de trabalho, não só processos de trabalho, mas que tudo na nossa vida tenha que ser adequado, readequado, reinventado, né? E que a gente possa estar se posicionando da melhor forma possível para estar auxiliando e ajudando o nosso próximo, o profissional da saúde que está lá na frente, no campo de batalha, lutando para a sobrevivência da nossa população, da nossa sociedade, tá? Então, assim, antes da gente iniciar propriamente a nossa palestra, né, a nossa conversa sobre contabilidade hospitalar, em meio a essa crise do Covid-19, eu gostaria de pedir também, fiquemos em casa, tá? Eu vou compartilhar uns slides com vocês, e à medida que a gente for compartilhando, a gente vai estar falando sobre a contabilidade hospitalar, e porque a contabilidade hospitalar e o panorama dos hospitais dentro dessa nova realidade, tá? Mas, já iniciando, a contabilidade hospitalar, ela não é diferente das outras contabilidades aplicadas. Por quê? Porque a contabilidade hospitalar, ela também utiliza o método de partidas dobradas, ou seja, nós, contadores hospitalares, nós registramos os atos e fatos, todos eles que acontecem dentro das instituições hospitalares, né, das instituições de saúde. Utilizamos as mesmas normas de contabilidade que são utilizadas para as outras contabilidades aplicadas, utilizamos também os mesmos pronunciamentos contábeis sobre estoque, imobilizado, valor justo, recuperabilidade ou impairment. Então, todos os CPCs também nós utilizamos e aplicamos dentro das nossas instituições, tá? Então, vou compartilhar com vocês o nosso slide, certo? Para que a gente possa estar aqui discutindo mais, né? Na verdade, apresentando mais sobre a contabilidade hospitalar a todos vocês, que você tem aí, o contador tem aí nessa área uma grande oportunidade de trabalho, certo? Porque é uma área que está em constante crescimento, tá? É uma atividade que cresce a cada dia. Tá? Ele precisa do conhecimento de um profissional que realmente entenda profundamente sobre o assunto. Se eu trabalho na indústria, eu tenho que entender e compreender como acontecem os processos naquela indústria. Se eu trabalho na área comercial, eu tenho que entender profundamente tudo relacionado àquelas empresas que eu presto serviço. Então, na área hospitalar não é diferente. Nós temos que entender todas as regulamentações e legislações relacionadas também à saúde, né? Não só a área contábil, mas também a área da atividade que nós prestamos serviços, ok? Então, vamos lá. Qual o foco da contabilidade hospitalar? As instituições e estabelecimentos de saúde com capacidade de atendimento geral ou especializado, que objetivo prestar à população assistência médica e não médica, curativa e de reabilitação, competindo-lhe também contribuir para a prevenção da doença, promoção do autocuidado, primando pela qualidade e segurança do paciente, com atribuições complementares ou primárias de ensino, extensão acadêmica e pesquisa científica, sempre inovando e aprimorando as tecnologias e processos de trabalho. Gente,
A grande maioria dos hospitais hoje, das clínicas, elas ou como complementação, ou como atividade primordial também, como são os hospitais de ensino, né? Que o foco é o ensino, né? E por meio do atendimento é gerado esse ensino, né? Esses hospitais, a grande maioria deles, por exemplo, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein, todos trabalham com ensino, pesquisa e extensão, ou seja, trabalham com investigação científica, com projetos de pesquisa, inclusive eu participo de um dos projetos de pesquisa do Hospital Albert Einstein, que é relacionado à minha parte da contabilidade, né, e da TI, coletar as informações e inserir essas informações em determinado sistema, né, relacionados aos custos que são relacionados à unidade de terapia intensiva, tá? Que é a UTI de determinado hospital, que é o foco da pesquisa. Então, vamos lá, dando continuidade. Nós temos aqui os tipos de estabelecimento de saúde, que esse tipo de estabelecimento de saúde, a fonte e quem tipifica é o CNES, né? Que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então, ele tipifica como os estabelecimentos de saúde ou instituições de saúde, como hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, unidade básica de saúde, que são as UBS, serviço de atenção domiciliar isolado, que é o home care. Cada vez mais o home care, ele é demandado. E temos a telesaúde, que a gente considera ainda uma inovação, né? Porque as pessoas, cada vez mais, elas precisam de um atendimento hospitalar. Alguém que está acamado não pode sair para ir para um atendimento numa clínica, a não ser que ela vá para um hospital e fique hospitalizada lá, tá? Então, cada vez mais esse trabalho, esse serviço, na verdade, de home care, e também telesaúde agora, principalmente, eles estão sendo bem solicitados. Quanto à classificação, continuando aí a classificação dos estabelecimentos de saúde, nós temos quanto ao porte e quanto à administração. Quanto ao porte, temos de pequeno porte, médio porte e grande porte. E acima do grande porte, nós temos os hospitais especiais, que são acima de 500 leitos. Então, nós temos de pequeno porte, que é até 50 leitos, médio porte, de 51 a 150 leitos, de grande porte, a partir de 151 a 500 leitos, né? E de porte especial, acima de 500 leitos, como o Hospital Albert Einstein, por exemplo, tem mais de 500 leitos. Quanto à administração, ele pode ser tanto particular como público, pertencente a pessoa jurídica de direito privado, quando particular, e público administrado por entidade governamental, municipal, estadual ou federal. O hospital em que eu trabalho, em que eu presto serviço, é um hospital público, porque ele pertence à Universidade Federal do Piauí, só que ele é gerenciado por uma empresa pública, federal. Quanto aos objetivos, ou ao objetivo financeiro, os hospitais, eles podem ser lucrativos, não lucrativos, filantrópicos e beneficentes. Lucrativo é aquele hospital particular, que o objetivo é lucro, né? O não lucrativo, seus gestores não recebem remunerações ou benefícios, não visa o lucro, ou seu lucro pode ser convertido em prol de melhorias e atendimento aos usuários daquele serviço, tá? Reverte em projetos, manutenção e desenvolvimento. No caso de extinção, seu patrimônio é doado a outra instituição de mesmo objetivo social, tá? E eles possuem imunidade tributária. Nós temos também os hospitais filantrópicos e beneficentes. Filantrópicos é entidade particular e não lucrativa, que destina um percentual de seus rendimentos para assistência gratuita a pacientes sem recurso ou cobertura de saúde, como o Hospital Sírio-Libanês. Beneficente, associação particular e não lucrativa também, voltada à assistência de grupos especiais, né, ou específicos, e se mantém de contribuições de associados e de usuários. Nós temos aí o Hospital Israelita também, o Albert Einstein também, né, que se encaixa também como beneficente.
Aí, dando continuidade, para que você possa ter um entendimento melhor do qual a nossa capacidade, qual a capacidade do Brasil em relação a estabelecimentos de saúde, eu trouxe aqui um dado estatístico, isso é de abril de 2020, que também é do CNES, né, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Todo estabelecimento de saúde tem que se cadastrar no CNES para que ele possa começar a funcionar, a trabalhar, certo? Então, eu trouxe o dado do quantitativo de hospitais gerais que existem, mas existem vários tipos de hospitais: hospital geral, hospital especializado. Por exemplo, a maternidade é um hospital especializado, né? Um hospital de doenças infecto-contagiosas é um hospital especializado, não é um hospital geral, que atende ao público geral e que lá dentro tem várias especialidades. Esse dado, ele nos traz por esfera jurídica, certo? Vejam que nós temos aqui administração pública federal, estadual, municipal, aonde o total de hospital geral no período até o período de abril de 2020, total de 5.233 hospitais gerais, certo? Aonde no âmbito federal nós temos o quê? A maior parcela, 2.327 hospitais, estadual e Distrito Federal, 60, e municipal, 474 hospitais. Desculpa, gente, é o contrário. Municipal, 1.790, ok? No caso, o federal, 60, desculpem. O estadual, Distrito Federal, 474, tá? Aí nós temos as entidades empresariais, que é empresa pública ou sociedade de economia mista, que são 17. Demais entidades empresariais, que aqui também entra entidades com fins lucrativos, 1.295, e entidades sem fins lucrativos, no caso, que aí, no caso, fecharia em 1.594, ok? Nós temos agora também, os hospitais gerais, é o mesmo quantitativo, só que é uma outra formatação, por região, tá? E também por esfera jurídica. Isso é só para que vocês possam saber que todas as informações, elas estão disponíveis, sim, no CNES, que volto a falar, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Nós, contadores, temos que saber que, ao se constituir uma instituição de saúde, nós temos clínica, o que é que seja, nós temos, por menor que ela seja, ela tem que ser cadastrada no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. E tem diversas regras que têm que serem atendidas, tá? Isso é uma outra palestra, como constituir um estabelecimento ou instituição de saúde. Então, aqui nós temos aqui o quantitativo por região, segundo a esfera jurídica, né? O total da região norte de hospitais gerais, eu vou dar só o total, sem falar sobre o âmbito. O total, 468, região norte. Região Nordeste, 1.524 hospitais. Região Sudeste, 1.741 hospitais. Região Sul, 877 hospitais. E região Centro-Oeste, 623 hospitais, fechando nos 5.233 que a gente falou anteriormente. Então, vocês têm condições de fazer, de tabular esses dados aqui, inclusive fazer gráfico, mostrar para o gestor, para quem são os seus possíveis concorrentes, tá? Quem são seus opositores ou os seus parceiros, tá? Nesse contexto hospitalar. E esse também é o nosso papel. Aí nós temos aqui o panorama hospitalar no Brasil, Covid-19, aonde eu queria chegar, antes da gente realmente entrar e falar sobre a contabilidade aplicada à saúde. Então, nós temos aqui os impactos da pandemia, né, que relacionados a essa instabilidade sanitária e econômica, né. Então, alguns impactos não só ocorreram dentro da atividade hospitalar, nas instituições hospitalares, mas também em outras instituições. Mas a hospitalar não foi muito diferente. A gente poderia até pensar, eita, tem mais trabalho, então vai gerar mais emprego.
Sim, gente, gerou emprego na área assistencial, mas também tirou emprego dessa área. E eu vou explicar agora o porquê. Então, quais são os impactos advindos dessa pandemia, né? O desemprego, por quê? Hoje mesmo eu escutei, tá? Falando sobre a questão do cancelamento de cirurgias, e não são nem as eletivas. Cirurgia eletiva é aquela que você marca, que não é muito urgente, mas as próprias cirurgias de urgência, os hospitais estão deixando de aceitar por conta da falta de leito, de UTI, porque uma cirurgia pode dar muito certo e o paciente não necessitar ir para a unidade de terapia intensiva, mas poderá ter algum problema e ele precisar ir para a unidade de terapia intensiva. Então, o mais correto e o prudente é toda cirurgia que se vai fazer, que se considere de um risco alto, e se aquele paciente existe uma outra morbidade, além daquele estar fazendo a cirurgia, ele possa precisar, tem esse risco de precisar ir para a UTI, e não tem vaga na UTI, não se faz aquela cirurgia, certo? Só se realmente tiver risco à vida daquele paciente. Então, esse desemprego é em relação a isso, se eu não tenho cirurgias, desemprego, ou então, na verdade, suspensão de contrato de trabalho, ou redução dessa jornada de trabalho, né? E vocês sabem que é o que a gente mais tem feito, né? Então, tudo isso é relacionado a esse cancelamento dessas cirurgias, certo? Das consultas ambulatoriais. Agora, a gente tem uma saída. Qual é a saída que eu coloquei da questão de readequação dos nossos processos de trabalho, de nos adaptar ao que está acontecendo? Então, como eu não posso ter atendimento presencial, como é que eu vou fazer? Eu vou estar me utilizando da telemedicina, da teleconsulta, certo? E aí eu recebo por isso, o médico recebe por isso, sim, o médico recebe por isso como uma consulta presencial, ok? Então, é uma outra forma de você não gerar o desemprego. Então, isso a gente tem que informar o gestor, que ele tem essa outra possibilidade, né? Continuando. Contratações provisórias de profissionais na área assistencial, em razão da crescente procura pelos serviços de saúde. Olha só, essa contratação provisória de profissionais da área assistencial gera um emprego temporário, né? E, claro que isso ajuda, sim, as pessoas, a sociedade. E essa contratação dessa mão de obra, desse profissional da área assistencial, porque necessita-se de profissionais que tenham experiências em trabalhar em UTI, tenho experiências em trabalhar em épocas de crise. E acredito que no Brasil a gente não passou muito por tantas crises, né, que o resto do mundo passou, mas relacionadas à saúde, né, e que a gente tem sofre pela falta de profissional capacitado, tá? Mas essas contratações estão acontecendo, sim. Adaptação da estrutura física dos próprios hospitais, como, gente? Transformação de alas, setores dos hospitais, para atender as demandas geradas pela pandemia. Ou seja, por que essas cirurgias eletivas, elas não estão, que são agendadas, elas foram canceladas? Porque quando se faz cirurgia, eu tenho que levar aquele paciente para uma enfermaria ou para um apartamento. Então, aquele setor, aquela ala, ela está sendo o quê? Ela está sendo transformada para atender pacientes com Covid-19. Então, é por isso a adaptação da estrutura física, certo? Que foram demandas geradas pela pandemia. Capacitação da mão de obra da área assistencial, como eu coloquei, para utilizar, inclusive, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais. Eu tenho certeza que vocês já assistiram as matérias na televisão, onde se trata sobre como é que eu tiro máscara, como é que eu coloco máscara. Gente, por a falta não vou te dizer de necessidade, mas pelo não uso desses equipamentos rotineiramente, né, como agora a gente precisa, os profissionais da saúde precisam, né, e até nós também temos que utilizar máscaras ao sair de nossas casas, eles mesmos não sabiam manipular esses equipamentos, tá?
Então, os próprios hospitais, eles estão promovendo essas capacitações, né? E isso gera um custo, claro. Custos com aquisições de materiais médicos, medicamentos e equipamentos de proteção individual que não faziam parte dos materiais padronizados utilizados pelos hospitais. Que materiais padronizados são esses? Que custo é esse? Eu já não garantia esses materiais, esses medicamentos? Todo hospital existe uma relação de materiais e medicamentos padronizados, que são usados para determinadas patologias, certo? E, então, vieram outros medicamentos que não são usados rotineiramente, né, no cotidiano dos hospitais, então, que eles precisaram, sim, adquirir esses medicamentos. E pela falta desse medicamento, o que aconteceu? O próprio mercado, se valendo disso, aumentou, majorou o valor desses materiais, medicamentos, então, os hospitais estão adquirindo também por um custo maior, certo? E também fora da sua padronização. Possível contaminação da equipe de trabalho assistencial. Isso gera custo, e não só custo relacionado a valores monetários, não. Custo mesmo relacionado a valor humano. Tá? O meu profissional foi contaminado. Então, isso é preocupante. Os hospitais estão muito preocupados com isso. Tá? Eu posso afirmar, porque eu vivencio isso, e eu sei da preocupação dos gestores em relação a essa contaminação. E também relacionado à mensuração de custos advindos da nova realidade para a negociação de nova contratualização com o gestor da sua região de atuação. O que é isso? Os hospitais públicos, por exemplo, vamos supor, eu estou aqui, eu estou no Piauí, gente, tá? Estou no Piauí e eu estou aqui no hospital, né? Sou gestora no hospital e tenho paciente do Maranhão. O Maranhão entra em contato comigo, o gestor municipal do Maranhão entra em contato comigo, querendo, vamos por assim dizer, adquirir algumas vagas, tá? Aqui no Piauí. Nós temos uma cidade que é mais próxima da capital, da nossa capital, do que da capital do Maranhão, que é Timon. Então, essa cidade, o pessoal todo vem se tratar aqui no Piauí, na nossa capital, Teresina. Então, para que a gente possa tratá-lo, existe um contrato com esses gestores municipais, onde eles repassam, né, o quantitativo, né, os valores referentes ao tratamento desses pacientes. Eu estou simplificando, tá? Para que vocês possam entender, para que a gente possa dar um melhor entendimento sobre isso, tá? Então, para que eu possa negociar com o gestor, eu tenho que saber quanto é que custa esse paciente para mim. Se eu só sei em razão do que aquele outro hospital cobra por determinado procedimento, está errado. Eu tenho que saber quais os insumos, medicamentos, materiais médicos, quanto é qual o tempo que o médico passa tratando aquele paciente, o enfermeiro passa tratando aquele paciente, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o psicólogo passa cuidando daquele paciente, tá? O tempo que ele leva. E, como eu coloquei, medicamentos, os exames de raio-x, por exemplo, exames laboratoriais que se precisa fazer, quanto tudo isso custa? Então, quanto é que custa o meu paciente? Quanto é que custa um paciente internado na UTI? Quanto é que custa um paciente COVID internado na enfermaria comum, que não precisa de um tratamento tão forte e tão mais atencioso, né? De um paciente que está na UTI. Então, eu tenho que ter bases de mensuração para repassar esse custo para o meu gestor, tá? Para que ele possa negociar isso com o gestor municipal, ok? E quando os hospitais municipais, eles perdem sua capacidade, quer dizer, estão com sua capacidade instalada totalmente, plenamente ocupadas, eles podem estar comprando vagas em instituições particulares? Podem. E é por isso que as instituições hospitalares particulares, elas têm que saber quanto é que custa
cada paciente, quanto é que custa cada procedimento para poder negociar com o gestor, que o gestor é que repassa o valor, tá, desse tratamento para o que foi gasto com esse paciente para o hospital que foi contratado, tá? Que eles compraram aquelas vagas para determinados pacientes, quando há necessidade. Compraram atendimentos, tá? Então, esses são eu coloquei apenas alguns dos impactos, mas impactos poderão ter bem mais outros impactos, né? Mas esses são os principais impactos. E a contabilidade hospitalar? E o que eu preciso para atuar nessa área que cresce a cada dia? Ah, Regina, me formei e agora eu quero entrar na área hospitalar. Gostei, achei legal. Quero entrar na área hospitalar. O que eu preciso? Né? Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso conhecer as normas e legislações pertinentes ao setor saúde. Por exemplo, legislação do SUS, regulamentações da Agência Nacional de Saúde, a ANS, regulamentações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. E toda e qualquer regulamentação que seja relacionada à área assistencial. Eu preciso, sim, estar a par, para que eu possa trabalhar na área da saúde como contador. Tá? Se eu for trabalhar num banco, eu não preciso entender sobre instituição financeira, eu não preciso saber todas as regulamentações necessárias para aquela instituição funcionar, eu não preciso entender de toda a regulamentação do Banco Central? Preciso. A mesma coisa na área da saúde, tá? E saber que as normas de contabilidade, os pronunciamentos contábeis também se aplicam a esse setor, exemplificando, como eu já coloquei antes, mas só para a gente poder fundamentar mais ainda e consubstanciar, demonstrações contábeis, auditoria, estoques, imobilizado, impairment de valor justo, e os outros demais, né, só são exemplos aí. Ou seja, a gente faz depreciação, de que forma a gente faz a depreciação dos equipamentos de um hospital? Da mesma forma, gente, da mesma forma que você faz uma indústria, aí a gente só tem que ver quanto tempo determinado equipamento, mesma coisa da indústria, funciona, se são 2 turnos, se é só um turno, tá, qual a capacidade dele, se a gente vai estar trabalhando com o valor residual. Então, é igual, certo? Os mesmos cuidados que nós temos que tomar na contabilidade, qualquer outra empresa, contabilidade aplicada, qualquer outro tipo de empresa, nós temos que tomar também para a contabilidade aplicada à área da saúde, à área assistencial. E o perfil do contador hospitalar? O que eu preciso? Como qualquer outra área de atuação, o contador hospitalar também precisa estar aberto ao aprendizado, ao tanto de legislação que a gente tem que estar a par, né? E todo dia muda, né? Olha essas medidas provisórias que vieram aí. Olha 927, 936, tá? A 931, tá? Então, assim, várias outras medidas provisórias e portarias e decretos que a gente precisa estar a par para saber se a gente pode estar funcionando, como a gente vai funcionar, tá? O que a gente tem que atender. Então, isso é aprendizado, a gente está aprendendo sempre, tá? Temos que estar aberto ao aprendizado. Capacidade de argumentação, como é que nós podemos negociar, como é que nós podemos, porque a gente tem que ter um poder de convencimento também, né? Se a gente sabe argumentar, a gente sabe convencer as pessoas a darem o melhor de si. Capacidade de tomar decisões. Essa história de que, não, eu só faço suprir o gestor para que ele tome decisões. Claro que existe tomador de decisão, mas nós também somos tomadores de decisões, porque nós somos os gestores do nosso setor, tá? Se eu sou contador hospitalar de um hospital, eu sou o gestor da contabilidade daquele hospital, então eu tomo decisões também, claro. E que tem que estar bem fundamentadas para que a decisão do dono do hospital, do superintendente do hospital, da governança do hospital, da alta gerência do hospital, possa tomar decisões acertadas e fundamentadas, tá? Corretas.
apto a trabalhar com equipe multidisciplinar. Por exemplo, no hospital, eu tenho que trabalhar diretamente com farmacêuticos, tenho grandes amigas farmacêuticas, enfermeiras, eu até brinco e digo que hoje minhas maiores amigas são as enfermeiras, né? Porque a gente trabalha muito junto. Então, assim, com os médicos, então é equipe realmente multidisciplinar, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, gente, a gente trabalha com todo mundo, porque a gente precisa de informações para que a gente possa fazer o nosso trabalho, tá? Então, então a gente precisa sim estar preparado para trabalhar com essa equipe multidisciplinar e muitas vezes coordenar essa equipe multidisciplinar. Entendeu? Aí você diz, como é, Regina? O contador coordenando? Sim. O contador coordenando essa equipe multidisciplinar, sim. Apto a liderar, né? Eu coloco muito que é o conhecimento além dos números, certo? Então, você tá lá, você tem que se especializar, tem que estar apto a liderar, não só ali informações relacionadas, liderar com a equipe, mas também liderar outras equipes, então, como eu coloquei, trabalhar com equipe multidisciplinar, tá? Então, ali, se você trabalha, você está liderando aquela equipe, e ela não é formada só por contador, aí é fácil demais, tá? Você tem que convencer os outros profissionais a, primeiro, entender o que é que você quer, o que é que você precisa, na verdade, né? E, a partir daí, trabalhar em conjunto e você conseguir o objetivo que você está buscando, alcançar esse objetivo. Então, assim, para que eu pudesse tomar decisões no âmbito hospitalar, ter essa capacidade de argumentação, eu, enquanto contadora hospitalar, eu fiz curso de especialização em gestão hospitalar. O primeiro curso que eu fiz foi no Hospital Sírio-Libanês, eu passei 15 meses fazendo esse curso de gestão hospitalar lá no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e fiz outros cursos relacionados a facilitações de aprendizagem, né? Como já falei, todos eles, a maioria trabalha com ensino, pesquisa e extensão, né? E a gente precisa realmente se especializar, gente. Hoje também eu coordeno um curso de gestão hospitalar da Universidade Federal do Piauí. Então, para vocês verem o tanto que eu amo a contabilidade hospitalar e a gestão hospitalar, na verdade, né? Então, a disponibilidade para assumir risco, todo mundo tem que ter, todo profissional, e nós, contadores, também precisamos ter essa disponibilidade de assumir riscos. Nós não temos que querer só o ônus, bônus, não, nós também temos que ter o ônus, assumir ônus, tá? Correr o risco para que a gente possa ter esse bônus, certo? Então, a gente não pode ter medo, vamos inovar, vamos procurar implementar ou implantar novos processos de trabalho, isso é muito importante na nossa área. Estar preparado para lidar com conflitos. Isso é uma outra questão é uma questão latente, na verdade. Conflito a gente tem o tempo inteiro, né? Em todo e qualquer lugar, até na nossa própria casa. E a gente precisa, sim, estar preparado para isso. E a gente sabe que esse lidar com conflitos, ele vem com amadurecimento profissional, certo? Mas não quer dizer que, porque eu sou ainda jovem, que eu não possa me trabalhar para lidar com esses conflitos, certo? Relacionar-se de forma respeitosa, utilizando a razão, levando em consideração a razão e a emoção. Eu preciso respeitar aquele profissional que trabalha comigo, aquela equipe que trabalha comigo, tá? Eu preciso respeitar a opinião deles, mesmo que eu não ache que seja correta, mas a gente pondera, ok? Possuir empatia, me colocar no lugar do outro. Minha gente, no âmbito hospitalar, isso é mais do que necessário, certo? Habilidade social também é a mesma coisa. Gerenciar o nosso tempo, isso aí é primordial, gerenciar o nosso tempo. Aí a gente sempre diz, não tenho tempo para nada. Temos que gerenciar o nosso tempo. Quais são as nossas prioridades? Vamos colocar na matriz Gucci, tá? Vamos vamos fazer uma matriz SWOT, quais são as nossas forças, quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas oportunidades, não é isso?
Então, as nossas ameaças, então a gente tem sim que estar preparado e a gente tem sim que saber gerenciar o nosso tempo e a gente só sabe se a gente planejar. Mais adiante a gente vai falar sobre planejamento. Mas nós temos que planejar o nosso tempo, planejar o nosso trabalho. Alta performance. Todos nós precisamos dar o melhor de nós e alcançar essa alta performance, tá? Mas é claro que é de uma forma salutar. O que eu considero de alta performance é você entregar o teu trabalho, tá? E além dessa entrega normal de trabalho, por exemplo, Regina registrou o consumo do mês no Hospital X. Mas será que é só isso que você tem que fazer? Além de registrar a depreciação, além de registrar a aquisição de materiais, medicamentos, conciliar as contas, fazer inventários. Só isso que você tem que fazer. Além disso, eu preciso fazer mais alguma coisa, Regina? Precisa. Precisa sim. Você pode montar projetos, você pode sugerir programas, você pode sugerir ao gestor daquela instituição, a alta gerência daquela instituição, algum curso de educação continuada, tá? Para gerenciar custos, por exemplo, colocando para a nossa área específica. Vamos ensinar todo mundo a gerenciar o custo hospitalar, vamos explicar para toda a área assistencial. A área administrativa tem mais poder de conhecimento em relação a isso, mas e a área assistencial? A área assistencial é mais complexa, né? Entender sobre isso, né? Então, por que não fazer essa proposta? Então, a gente tem também que trabalhar essa nossa alta performance, quando eu coloco, em relação a isso. Não é só fazer o que a gente acredita que tem que fazer, que é o normal, mas a gente tem que ir além disso, tá? Dentro do nosso limite, claro. Ético, né? Um ser ético. Isso, na verdade, já faz parte dos valores de todas as empresas, né? E nós temos o nosso próprio código de ética. E as próprias empresas têm os seus códigos de éticas. E sermos assertivos. Em vez de dizermos não, a gente não precisa dizer não, tá? A gente pode negar de uma forma assertiva, certo? Porque você... eu não quero fazer... você não pode, você não vai fazer isso. Faça isso amanhã. Faça isso hoje. Vamos esquecer um pouco a palavra não. Certo? Isso faz com que a nossa equipe nos veja com olhos diferentes. Tá? Que saiba que a gente se preocupa com ela. Tá? Então, o contador hospitalar, ele está dentro de um ambiente que é um ambiente hostil. Por que eu digo um ambiente hostil? Porque é um ambiente onde tem pessoas fragilizadas. Você passa no corredor, você vê pessoas doentes ali, entendeu? E isso fragiliza a você, a sua equipe. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, tá? E vamos agora passar para a contabilidade hospitalar propriamente dita. Então, vamos lá. A Regina colocou aqui visão holística, missão, visão, valores, conhecer a empresa. A gente falou mais ou menos sobre isso, não é isso? Então, vamos lá. Por que essa visão holística? Eu preciso, sim, enquanto contador, não só como contador hospitalar, mas a gente está falando sobre contador hospitalar, então vamos lá. Contador hospitalar, ele tem que ter uma visão holística, sim, ele tem que conhecer a empresa como um todo. Se você me perguntar o organograma da minha empresa, eu te digo todo, tá? Sem errar nada, te garanto, tá? E conhecer a tua empresa como ninguém. Eu conheço a empresa que eu trabalho, como ninguém. Eu posso lhe dizer que eu conheço. Entender a empresa, como a gente já colocou, entender as regulamentações, o que é o Sistema Único de Saúde, qual é a legislação que trata sobre isso, sobre também a saúde suplementar, né, que são os planos de saúde que existem, como é que funciona, tá? Aí nós temos aí, a partir daí, nós temos o quê? O entendimento da missão da nossa instituição,
da visão da nossa instituição e dos valores da nossa instituição. Nós precisamos, sim, estar atentos a isso. Nosso trabalho é pautado nisso, é pautado na missão, visão e valores da instituição que nós trabalhamos, tá? Então, por isso que eu digo, conhecimento além dos números. Aí nós temos que, sim, saber qual a nossa capacidade instalada. Eu sei que o hospital que eu trabalho, ele possui 215 leitos, certo? Eu sei que o hospital que eu trabalho possui 100 leitos. Eu tenho que saber isso, ok? A quantidade de atendimentos, eu tenho que saber. Por que eu preciso saber? Se eu trabalhasse numa sapataria, fosse contador de uma sapataria, eu não precisaria saber quantos sapatos ele vende? Para poder saber qual é a receita dele? É a mesma coisa, gente. Tá? Internações, também. Quantidade de internações que houveram naquele mês, naquele período em questão. Quantidade de cirurgias feitas, realizadas. Os exames realizados, que exames são realizados? Quanto é que custa cada exame desse? Tá? Então, tudo isso nós precisamos conhecer, sim. Aí a gente vem aqui para a visão geral do planejamento estratégico, como eu coloquei, a gente iria falar sobre isso. Então, o contador hospitalar, tá? O contador contemporâneo, ele precisa, sim, entender da identidade organizacional, que é a missão, visão, valores e as políticas institucionais, tá? E isso vai gerando isso vai estar vinculado a todo o restante, certo? Isso é um ciclo, tá? Então, nós temos aqui o ambiente interno e o ambiente externo, certo? Que é o ambiente endógeno e o ambiente exógeno. Nós temos aí análise ambiental. Como é que nós vamos... Para que serve essa análise ambiental, Regina? Para eu diagnosticar a minha empresa, fazer um diagnóstico situacional da minha empresa, que eu posso fazer pela análise SWOT, tá? Que eu estou verificando justamente, ou pela análise FOFA, que nós falamos aqui no Brasil, não é isso? Que são as nossas forças, oportunidades, as nossas fragilidades ou fraquezas e as nossas ameaças. As ameaças que existem no ambiente, na verdade, externo, não é isso? E nós temos as nossas fraquezas, né, que são no ambiente interno. Nós temos, no caso, as nossas forças, que são no ambiente interno, e as nossas oportunidades que estão lá no ambiente externo, ok? Então, a partir desse diagnóstico situacional, a gente monta um mapa estratégico, nós temos, inclusive, o Balanced Scorecard, nós temos outros também, tipos de mapas estratégicos. Aí, daí, a gente pode estar gerando plano de ação para poder melhorar os processos de trabalho, melhorar um problema que existe naquela instituição, que nós não vamos com problema para o gestor, nós já vamos apontando a solução, já com plano de ação na mão, olha, está acontecendo assim, está acontecendo isso, mas está aqui, como é que a gente resolve? É assim que a gente tem que fazer, tá? Aí nós temos aqui do mapa estratégico as estratégias e os objetivos propostos no plano de ação. Esses são os resultados esperados, ok? E daí vem as melhorias no processo na prática de gestão. Isso eu posso fazer dentro do meu setor de contabilidade, como posso fazer no próprio hospital, como um todo, certo? E, claro que a maioria das instituições já estão fazendo isso, já fazem isso, mas o problema não é só fazer, o problema é executar. O grande problema é esse. Então, o profissional, o contador hospitalar, contemporâneo, ele prima pela execução do planejamento estratégico da empresa, certo? Porque isso vai impactar na contabilidade. Se lá o setor de almoxarifado não tiver com gargalo, certo? Esse gargalo, esse problema que existe lá, vai impactar na contabilidade, nas informações que eles gerarem e encaminharem para a contabilidade, certo? Aí nós temos aí a contabilidade hospitalar, que nós precisamos sim conhecer, como eu já falei anteriormente, sobre as informações societárias, como é que é constituída essa instituição, controle patrimonial, controle de estoques, controle fiscal e controle de custos. Aí, quanto à questão das informações societárias, nós temos os atos constitutivos, as legislações pertinentes, os regulamentos, os contratos, os convênios que essa instituição possui.
Quanto ao controle patrimonial, o que a contabilidade vai verificar? O ativo imobilizado, o controle desse ativo, tá? A conciliação desses bens, os passivos trabalhistas, os passivos ambientais relacionados a provisões, os balanços, demonstrações, tudo isso. Controle de estoque. Controle de medicamentos, temos que fazer conciliação entre o que está lá fisicamente, ou o que está no sistema de gestão de estoque, e o que está no sistema de contabilidade, está no sistema contábil. E essas divergências a gente tem que saber onde é que está, tá? No momento em que a gente está fazendo esse controle, até a validade de um medicamento impacta na contabilidade. Por quê? Porque eu não posso registrar um medicamento que ele saiu do meu estoque por ou uma perda involuntária, quebrou um frasco, vamos supor, ou então porque perdeu a validade, né? Então, eu posso perder um lote todo por perda de validade por não estar utilizando. Por isso, a importância de se padronizar padronizar medicamentos e materiais, porque são aqueles materiais que realmente eu uso rotineiramente na minha empresa. Se eu não padronizo, eu não sei o que eu mais uso ou o que eu menos uso, ok, gente? A gente falou lá mais adiante. Então, assim, esse controle de medicamentos, que é o controle de estoques, que é através do controle de estoques que a gente controla medicamento, material médico, odonto hospitalar, tá? Então, é como a gente sabe o que foi consumido realmente pela instituição, o que foi dado baixa por perecimento, por uma perda involuntária, por vencimento. E vamos supor, então eu vou registrar esse vencimento. Você vai registrar, mas você vai registrar com o aval da alta gestão. Principalmente se você está trabalhando no hospital público, certo? Por quê? Porque você não pode meramente, você tem que saber quem é o responsável por ter deixado aquele medicamento vencer. Então, isso é muito importante. Isso é gestão, ok? E temos aqui a auditoria de itens, valores relevantes e os inventários, que são sob a responsabilidade da contabilidade. Dentro de hospital, os inventários físicos, lá nos almoxarifados, são de responsabilidade da contabilidade. Controle fiscal, notas fiscais de entrada e saída, obrigação principal e acessória, tudo isso nós fazemos também. Então, aquelas obrigaçõezinhas que vocês, obrigaçõezinhas não, né? Muitas obrigações que vocês fazem nas empresas aplicadas a outro segmento, a outra área, nós também fazemos na contabilidade hospitalar, ok? Controle de custos. Custo do serviço prestado, custo de funcionamento daquela instituição, né? Para manter aquela instituição funcionando, quanto é que ela me custa? É fácil? Não, muito complexo, porque o hospital, eu acho que é uma das instituições mais complexas que existe. As perdas, tá? Implantação e gerenciamento do sistema de custos. Então, tudo isso é de responsabilidade da contabilidade hospitalar, certo? Aí, aqui, para que a gente possa para que eu possa estar explicando um pouco melhor, vocês verificando como a contabilidade aplicada à saúde, aos hospitais, às clínicas, elas se utilizam das mesmas normas, mesma legislação, os mesmos pronunciamentos contábeis que qualquer outra contabilidade aplicada a outro setor. Eu trouxe aqui um balanço patrimonial de determinada empresa, né, de determinado hospital, aonde ele é de 2010 a 2017, 2019 ainda não tem, né, foi prorrogado, não tem uma medida provisória que prorrogou, e então eu trouxe isso de 2018. Nós temos aqui o ativo circulante, vejam que são as mesmas contas, ok? Estoque, só que veja bem, o estoque aqui, ele também, como nas outras empresas, tá? Ele também esse balanço não é analítico, ele é sintético. Mas nós temos esse controle analiticamente, certo? Dessas contas de forma analítica nós temos. Item por item, certo? Medicamento, o estoque de um hospital é medicamento, material médico, material odontológico, material químico, material laboratorial, material oftalmológico. Nós temos aí também órtese e prótese, que vocês sabem que é caríssimo isso aí, né? Só que ela se encaixa dentro de materiais médicos, né? Tá? E temos vários outros, tá? Estoque, temos também material de expediente, material de engenharia,
de engenharia clínica, material de manutenção predial. Então, tudo isso aí está em estoque, se é consumível, é estoque, certo? Mas cada uma tem sua conta específica. Então, nós temos aí também, olha só, adiantamento de empregados, outros ativos. Ativo não circulante, aplicações e fundos de investimento, contas a receber de clientes, depósitos judiciais, imóveis disponíveis para venda, outros ativos, total realizável a longo prazo, intangível e imobilizado. Então, gente, é igual. O que muda são contas que são mais específicas, certo? Então, assim, como qualquer uma outra empresa, o plano de contas dela, cada plano de contas é específico à atividade. Então, aqui o que mais vai aparecer, o que mais vai destoar das outras empresas, né, é o quê? São as contas do estoque e as contas do imobilizado, certo? Aí nós temos aqui a demonstração do resultado do exercício também dessa mesma empresa que eu exemplifiquei relacionado às contas patrimoniais. Nós temos aqui o plano de contas hospitalar, que eu coloquei como plano de contas, né, só para que a gente possa verificar essas contas de resultado. O que tem que constar nesse nosso plano de contas? Aí aqui muda um pouquinho, a gente vai ver aqui que temos as receitas operacionais, tá, líquidas já. Aí nós temos com o quê? Com atividade hospitalar e de medicina diagnóstica, diagnóstico por imagem. Atividade de ensino e pesquisa, olha só, gera também lucro, gera sim, por que não? Outras receitas operacionais. Aí nós temos aí o quê? Essas receitas podem ser relacionadas a quê? A própria contratualização com o gestor municipal pode contratar, isso vamos supor que seja uma instituição privada, pode contratar os leitos da minha instituição, ou então consultas para minha instituição privada, tá? E ele me paga por isso. De convênios e particulares também, ok? E nós temos os custos de despesas operacionais, olha só, com medicamentos, com descartáveis, que pode ser agulhas, quando coloca descartável, geralmente são agulhas, são gases, são gases, quando eu digo para ferimento, né? São injetáveis, por exemplo, materiais e outros. Aí temos com o pessoal encargos sociais, benefícios de terceiros, despesas gerais, e nós temos aí algumas contas mais específicas, né, porque são relacionadas realmente ao hospital, então muda um pouquinho, tá bom? Regine, por que tem esse superávit operacional? Porque essa instituição aí, ela é sem fins lucrativos, certo? Então, por isso vem o superávit, ou seria o déficit, certo? Aí, esses custos são relacionados aos insumos, que são o quê? Todos os medicamentos, materiais médicos, material de expediente também que eu utilizo, certo? Mas aí eu tenho que ver, é um custo para mim esse material de expediente, ou ele é uma despesa para mim? Tá? Então, a gente também tem que atentar para isso. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, se trabalham diretamente ligado à produção hospitalar, é um custo. Se não, é uma despesa. Então, vamos lembrar daquelas mesmas definições do Eliseu Martins. Para a área hospitalar é a mesma, tá, gente? Ok? Ou outro autor de livros de custos. Então, é a mesma, certo? Faz parte da produção, ou é aplicado diretamente ao paciente, ou aquele objeto de estudo é diretamente identificado, é um custo, ou indiretamente é um custo, mas se não faz parte da produção hospitalar, então ele é uma despesa, ok? E aqui, relacionado, vou só retornar aqui um pouco, relacionado, olhem só aqui, a nota 6, ó. Nota 6, que é estoques, só para que vocês possam verificar, aqui a nota explicativa, ó, tá? Que faz parte das demonstrações, né? Então, tem falando sobre os estoques. Ó. Os estoques estão relacionados principalmente a materiais hospitalares, medicamentos e de consumo para serem utilizados junto aos pacientes atendidos no hospital. Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido realizado, dos dois o menor. O método de avaliação de estoques é o da média ponderada móvel, tá? Aí temos aqui, ó, os materiais médicos, fechando no valor total, ó, materiais, medicamentos e materiais, adiantamento de aquisição de estoques e almoxarifado. Aqui ele fala do impairment também, certo? Então, assim, é só para que vocês visualizassem o que compõe esse estoque que está lá. Aqui, ó,
Ah, pode ser mais detalhado, Regina? Sim. Na minha instituição, nós fazemos bem mais detalhado. Colocamos, na verdade, todas as contas relacionadas aos estoques. O contador hospitalar tem o quê? Que colocar a mão na massa, sim. Quando a gente vai fazer inventário, o que a gente faz? Ah, Regina, tu vai contar também aqueles medicamentos? Não, a gente vai estar observando, a gente coordena toda aquele inventário, a gente organiza, mostra como funciona, organiza toda a equipe para estar trabalhando no inventário, que muitas vezes tem que ocorrer no máximo em 2, 3 dias. Ok? E conhecer profundamente o que se faz. E ser peripatético. O que é peripatético, Regina? Que nome estranho é esse? Peripatético é aquele gestor que anda, aquele gestor que procura a luz, entendeu? Que ele caminha na instituição. Então, gente, nós temos que conhecer nossa instituição, a gente não pode ficar sentado numa cadeira o dia todo, a gente tem que andar na nossa instituição e conhecer as nossas empresas, tá? A gente só trabalha melhor se a gente conhece a empresa que a gente trabalha, tá? E a gente tem que conhecer, o contador tem que conhecer a empresa melhor até do que o dono da empresa, para você ter ideia, tá? E no hospital, então, nem se fala, como ele disse, eu conheço o meu hospital, o hospital que eu trabalho como um todo, tá? Por quê? Porque é necessário para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, certo? Com eficiência e eficácia, ou seja, atingindo os objetivos que a gente tem que atingir, ok? E aqui eu trouxe, quando eu colocar a mão na massa, aqui somos as contadoras, tá? Aqui sou eu, aqui faz parte da nossa equipe, a Georgia, aqui é a Fernandinha, contadora também, aqui é a Aldirene também, na época fazia parte, mas hoje ela não está mais com a gente no hospital, ela passou em um concurso e foi embora, nos deixou, mas está lá no IFP. E aqui a gente estava fazendo inventário, esse inventário a gente coordenou. Olha só como é que a gente colocou a mão na massa, a gente se paramentou toda, a gente tem que se paramentar para poder estar, a gente estava na farmácia satélite do centro cirúrgico, e a gente só pode entrar na ala, ou no setor, ou na unidade de centro cirúrgico, se for toda paramentada, certo? Mesmo não indo para o centro cirúrgico, mas essa sala aí do que a gente estava fazendo inventário, que é a farmácia satélite, porque nós temos as farmácias, a de distribuição, e a farmácia clínica, mas nós precisamos ter, por exemplo, no centro cirúrgico e na UTI, farmácias que tenham medicamentos que, por exemplo, na madrugada preciso fazer uma cirurgia de urgência, eu tenho aquele material e aquele medicamento naquela farmácia, sem precisar ir lá no almoxarifado, tá? Lá no final do hospital, pegar aquele material, aquele medicamento, ok? Então, se chama farmácia satélite. Aí, aqui são os medicamentos da farmácia satélite da UTI, a gente também fez, todo ano a gente faz isso, e geralmente 2 vezes ao ano, tá? E a gente faz inventários rotativos também. E aqui na verdade, você vê que está lacrado, aqui geralmente são materiais que são já separados para alguma cirurgia, tá? Quando é de centro cirúrgico, quando é da UTI, já é para um paciente, já está prescrito o paciente, é para os pacientes que estão lá para a noite, daquela noite, para aquele dia, certo? Aqui foi inventado no almoxarifado geral, onde tem material de expediente, aí tem um setor que é de material odontológico, certo? Então, aqui são o pessoal que faz parte da equipe lá do almoxarifado, que fazem parte também, que coordenam as contagens, a gente observa, veja que a gente está observando, aqui sou eu também, e aqui a equipe está coordenando e contando esses materiais, que a gente não conta, a gente só observa, a gente coordena e observa, a coordenação geral é nossa, tá? Aqui é inventariando centros cirúrgicos, equipamentos e instrumental cirúrgico, tá? Aqui, olha só, quando a gente fala em equipe multidisciplinar, tá? Aqui é uma das contadoras, é a Georgia, que está aqui, e aqui é um médico e um enfermeiro, tá? Que o enfermeiro é um enfermeiro instrumentador, que entende de instrumentais cirúrgicos e que faz a contagem para que a gente possa estar realmente validando o nosso inventário, né? Para conciliar com o que está lá na contabilidade.
E aqui a organização do inventário anual, a gente que organiza, a gente que faz as reuniões para esclarecer alguma dúvida que possa ter. Então, assim, a contabilidade hospitalar, gente, é apaixonante, tá? Eu me identifiquei, posso até dizer a vocês que caí de paraquedas, mas é o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer, tá? E espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para compartilhar conhecimentos mais específicos sobre a própria contabilidade hospitalar. E eu gostaria de finalizar reforçando que o contador hospitalar é responsável por registrar todos os atos e fatos que ocorrem na instituição, todos. E, ao final, dar a conformidade desses fatos, certo? Nós funcionamos também como controle interno quando não existe controle interno naquela instituição. Quando ela é uma instituição pequena, de médio porte, então, nós também exercemos essa função, ok? Então, foi um grande prazer poder compartilhar o meu conhecimento sobre contabilidade hospitalar, apontar os impactos que a pandemia do Covid-19 está causando nos hospitais também, né? E, consequentemente, na nossa sociedade e no mundo todo, claro, né? Mas a gente segue firme e forte, não é isso? Saúde para todos, fiquemos em casa e muito obrigada. E minhas palavras finais são: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E foi um prazer.